quem não tá vendo isso aqui agora, a gente acabou de voltar do almoço. Um bom almoço. Vou dar um arrotanho em um certo momento que o editor vai se assustar. Água de coco! Óleo Chica O que tá acontecendo? Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E nós somos o Piuí e estamos de volta aqui no canal do Prime Video. Nossa segunda casa, é sempre bom estar aqui e dessa vez vamos falar sobre uma coisa muito popular, True Crime. Vamos elencar aqui várias produções do Prime Video em categorias de uma tier list. Tem de tudo aqui, então antes de começar... Ó, investiga aí na sua tela que você vai encontrar um botãozinho que é assim, ó. Esse aqui é o like, você aperta nesse botão. E para você não ser considerado um criminoso, por favor, inscreva-se no canal do Prime Video e deixa um comentário aqui já valorizando a participação do Léo e do Miguel, do Piuí, no Prime Video. As categorias são: Meu Nome é Sherlock, para aquele tipo de produção que você fica instigado querendo investigar junto com os personagens. Você quer descobrir quem é que fez a parada errada. A próxima é Indicação pro Crush, aquele tipo de produção que você sabe que vai gerar papo, entendeu? Você vai fazer a pessoa assistir, você já assistiu e depois vocês papinham sobre. E por último, Nem Vou Dormir, aquelas que são tão perturbadoras, são desgraçadas, que você não consegue parar de pensar naquilo, tem dificuldade de dormir e vira o Michael Douglas. E que é isso? Michael Douglas! E vamos começar aqui com um dos casos mais famosos e assustadores da história do Brasil. Estamos falando de Francisco de Assis Pereira. Eita. Talvez você não conheça por esse nome, mas se eu disser o maníaco do parque, aí sim eu tenho certeza que você vai se lembrar desse cidadão que aterrorizou o país inteiro nos anos 90. Aqui a gente vai acompanhar a jovem Helena, que é uma repórter que descobre esses casos de várias mulheres e tal que faleceram, e ela começa a investigar isso aí. Silvério Pereira dá vida ao maníaco do parque, e ele não só dá vida ao maníaco do parque, mas ele dá a vida para isso, porque o cara realmente se dedicou muito ao papel e não à toa foi muito elogiado, né? E pra mim é o grande diferencial dessa produção aqui, que é justamente o papel principal. Eu fico um pouco em dúvida, porque eu acho que o caso do Maníaco do Parque, apesar de ser muito famoso, ele acabou caindo em alguns aspectos no esquecimento. E por isso, talvez, essa produção se encaixe na categoria Meu Nome é Sherlock. Eu concordo, sabe por quê? Você começa a querer entender a mente do cara, entendeu? Aí você quer dar uma de Sherlock, de investigar a mente perturbada de uma pessoa. E nessa onda de querer saber mais sobre a mente do assassino, querer entender ainda mais a história, você pode procurar por O Maníaco do Parque, a história não contada, uma produção documental que vai trazer aí sim personagens reais dando depoimento e falando sobre o caso. Aí o aspecto é completamente diferente do item anterior, porque a realidade, ela pega de uma maneira diferente na pessoa, né? A gente vai ter mais conteúdo sobre o assassino em si, tem áudios inéditos que nunca foram divulgados, tem diversos momentos também que falam sobre a mídia sensacionalista que, assim, olha, até certo ponto adorava esses casos. Muitos desses programas surfam em cima do que é errado, desses crimes, né? Como aqui é tudo real, como a gente tá vendo vítimas, como a gente tá ouvindo a voz do assassino, aí pra mim ela ganha outro nível de impacto, entendeu? O de verdade realmente impacta mais, concordo contigo, Nunca Mais Eu Vou Dormir, Michael Douglas. Pra mim essa é a categoria que entra. E a terceira produção aqui da lista também é brasileira, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que trabalha ainda mais o crime ali cometido pela Suzane von Richthofen e tudo que rolou com a cabeça dela. Muitas pessoas estão ligadas que ela acabou tendo fã-clube aqui no Brasil, né? Muita gente paga pau pra ela. Lembrando que não é só dela, mas também dos irmãos Cravinhos e da importância que eles tiveram em todo esse processo. É justamente por isso que essa produção se passa alguns dias antes do ocorrido, revelando a maneira como tudo foi planejado, algumas conversas e também algumas abordagens psicológicas para tentar entender a mente desses assassinos. E aí você que está assistindo, que faz o julgamento sobre essa pessoa. E nesse caso aqui, para mim, pode entrar na categoria do meio ali, a indicação pro crush. Justamente porque eu acho que é uma opção muito mais leve, muito menos pesada. Concordo contigo, cara, nós somos alinhados nisso aqui. E
agora a gente vai para uma produção muito diferente de tudo que nós falamos até aqui, porque a gente não tá a fim de ficar vendo muita matança, essas coisas sinistras, entendeu? Estamos aqui com uma história baseada em fatos reais que fala sobre uma das maiores manipulações de mercado da história da humanidade. O Lobo de Wall Street, isso mesmo, o clássico, pra mim já é clássico, tá? De Martin Scorsese, onde a gente vai ver o Belfort lá, que estava lá no mercado imobiliário e conseguiu passar a perna em geral e meter muita grana no bolso. O cidadão basicamente dominou o Wall Street nos anos 90 e tudo isso nos é mostrado através da atuação de Leonardo DiCaprio, que entrega aqui aquela que para muitas pessoas é a melhor atuação de toda a carreira dele, tá? Nesse filme aqui, entendeu? Muita gente pensa isso. Mas eu preciso que eles queiram viver como eu, entendeu? Viver como eu. E talvez eu concorde com essas pessoas. Não. Para! E pra mim eu vou dizer que esse filme entra facilmente na categoria Meu Nome é Sherlock, justamente porque como a gente vê ali toda a cabeça do Belfort, como é que ele encara o mercado financeiro, a gente também vai ficar curioso em que momento que ele vai ser pego. Pra mim também pode entrar nessa categoria e é um filmaço. Mais uma produção brasileira e estamos falando de Dom, que acompanha, olha só, o criminoso Pedro Dom. Do início da carreira dele, quando ele era um gurizão, até ele ter virado um dos maiores mestres do crime. Isso aconteceu no início dos anos 2000, quando Pedro Dom virou um dos traficantes mais assustadores que tocava o terror, especialmente na zona sul do Rio de Janeiro, que tem vários momentos com tiroteio, correria, perseguição. E o Dom também ganha muitos pontos com a mulherada, ou com a almarada, depende, porque ele é bonitaço, entendeu? E ele vai lá, sempre chega nas meninas, joga o papo e coisa arada. Toda vez que o Prime Video faz uma publicação no Instagram sobre gente bonita, tem lá Dom. É por isso que eu não sei onde encaixar na tier list, porque esse negócio de indicar pro crush é um problema, porque se tu tem aquela pessoa como crush, aí o crush dela vai ser o Gabriel Leone, entendeu? Mas ao mesmo tempo, essa daqui é uma série boa para assistir com o crush. Entendeu? É um pouquinho por dia, vai indo. E o próximo título é A Verdadeira História, que mistura investigação criminal, jornalismo e várias reviravoltas que te deixam doidinho da cabeça. Eu saí pirado. Até agora, né? Nunca mais se recuperou. É que eu almocei, cara. Para. Aqui, Jonathan Hill interpreta Michael Finkel, um jornalista que vê a sua carreira ruir após ser acusado de falsificação de uma matéria. Os caminhos de Michael Finkel se cruzam com os de Christian Longo, um cidadão acusado de matar sua própria família que acaba se passando pelo Finkel. Esse não é só mais um filme aleatório sobre um crime que aconteceu e tudo mais, porque ele traz essa outra perspectiva de como uma história pode ser manipulada, modificada. E pra mim, esse aqui é a cara do Meu Nome é Sherlock, que é o lance de tentar entender, será que o cara tá falando a verdade? Todo dia acontecem vários crimes Brasil afora. Agora imagina que você que ama um crime, você tem uma série que te proporciona conhecer os maiores crimes da nossa história. Pois bem, essa série existe, ela se chama Investigação Criminal, tem 10 temporadas e aborda de fato os maiores, os mais famosos casos da criminologia brasileira. Cada episódio foca no crime distinto e vai falar sobre as autoridades por trás da investigação, como é que elas analisaram aquilo lá. Então eles pegam esses relatos e montam uma grande investigação criminal. Focam também em detalhes que às vezes passam meio despercebidos, porque a gente costuma acompanhar esses crimes só através de jornais sensacionalistas que na época traziam e focavam em alguma coisa. Então às vezes tem um ou outro detalhe que acabou ajudando a polícia ou que chama a atenção e que é bastante explorado aqui. E é por essas e outras que pra mim investigação criminal tem que entrar na categoria Nunca Mais Eu Vou Dormir ou Nem Vou Dormir, porque tem vários casos que são realmente bastante chocantes e que tem um final muito amargo, né? Eu acho que é Nunca Mais Eu Vou Dormir, pode ser. E que é isso? Michael Douglas!
Imagina descobrir que a pessoa com a qual você dorme, com a qual você convive, a pessoa com quem você quer passar a sua vida inteira é, na verdade, um serial killer. É isso que a gente vê em Ted Bundy, apaixonada por um assassino, que mostra justamente a perspectiva de uma mulher que estava se relacionando com Ted Bundy, mostrando a perspectiva dela sobre a vida e a personalidade de um dos assassinos mais famosos da história, que fez o caos e tirou a vida de diversas mulheres nos Estados Unidos lá nos anos 70. Elizabeth Kendall, que era a parceira dele nessa época, vai relatar aqui na série documental como era a vida dela com o Ted Bundy, a visão que ela tinha do assassino quando ele não estava lá matando gente. Mas aí quando ela começa a falar sobre como ele tratava ela, a gente pode entender que ele tinha essa persuasão muito elevada. A série documental ainda traz depoimentos de outras mulheres, inclusive sobreviventes do Ted Bundy, e mais uma vez eu acho que é justamente por conta do realismo que essa produção também se encaixa na categoria Nunca Mais Eu Vou Dormir. Pra mim isso com certeza Nunca Mais Eu Vou Dormir, porque pega, o Ted Bundy era um cara ali que tinha uma namorada e tal, enquanto fazia esse monte de coisa. Olha que bagulho bizarro, porque ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha noção. Então quando tu assiste e ouve o relato dela, tu fica realmente pensando, né, como é que são as pessoas que tu conhece. Você pode também opinar aí nos comentários, falando onde é que você colocaria cada item dentro dessa tier list. Você pode comentar aqui embaixo que o seu comentário vai ser visto e muitas vezes respondido. Deixa também o seu like, por favor, e inscreva-se no canal do Prime Video. Para nós é sempre um prazer estar aqui. Lembrando que você encontra todas essas produções e muito mais, obviamente, todas essas e muitas outras no Prime Video. Então acesse, divirta-se e deixa aqui nos comentários também o que faltou, porque tem muito crime que não foi trazido aqui e que merece ser falado. E é um crime não ter trazido, né? É verdade, nós somos criminosos.